Boa noite, doutor Cleso. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Como vai? Estamos de amarelo hoje, parece que nós combinamos, né? Ué, hoje nós combinamos as cores, né? Isso é bom, amarelo é vida. Tá certo. Doutor Cleso, é um prazer estar recebendo aqui novamente o senhor nesse canal aqui do CRO-MG, né? Que é mais uma interação para os nossos profissionais da odontologia. Muito obrigada por ter recebido esse convite. É um prazer participar. Então, doutor Clésio, o tema de hoje nós vamos com convênios e credenciamentos. Na live Sim. passada, infelizmente, não deu para a gente poder explorar muito o tema, devido a alguns problemas técnicos, mas hoje, com a graça de Deus, está tudo certo. Parece, porque tá tudo correndo normalmente, Está graças a tudo Deus. correndo. Vamos lá, né, doutor Sim, Clésio? sim, Então, sim. antes da gente começar esse bate-papo, eu quero que o senhor se apresente um pouquinho, fale sobre o senhor e também sobre a escolha desse tema, né? Sim. Bom, eu me formei em 86, eu fiz gestão em saúde em 2012, ambas pela PUC. Em 2017, eu entrei na comissão de convênios aí do Conselho Regional. E também, em 2018, entrei na comissão do Federal de Convênios e Credenciamentos, e em 2019 eu estou nomeado, né, por enquanto, como representante do CFO na ANS. Certo. Então, começar o nosso bate-papo aí, o tema de hoje, nós vamos começar a definindo aí o que é a odontologia suplementar, doutor Clésio. Fala pra gente. Ela surgiu em 2000 com a criação da ANS. A ANS é uma agência reguladora das operadoras de planos de saúde. Ela regulamenta as operadoras. E aqui em Minas Gerais, nós temos, pelo menos as contas que nós estamos fazendo aí, com os dados que nós estamos conseguindo, mais de 15 mil dentistas que atendem na odontologia suplementar, nos segmentos de autogestão, filantropia, odontologia de grupo, cooperativas, né? E qual E, foi. ah, Ah, pois não, pode não, falar. e assim, nesse meio que ela foi criada, que surgiu, qual foi a necessidade, né, dessa criação da odontologia suplementar? Antes de, antes de 99, quando foi regulamentado, 98 para 99, quando foi regulamentado os planos, não existia um controle sobre esses planos. Então, o governo federal, à época, criou uma lei que normatizava os planos e criou a Agência Nacional para regular essas operadoras que vendiam os planos. Tudo em defesa da população, né, de quem comprava esses planos. E a palavra suplementar, odontologia suplementar, significa que a odontologia suplementar é um complemento do SUS. Então, ela segue a saúde pública, as missões e os valores do SUS, não a da odontologia privada. Ela é separada. É isso. Entendi. E fala, explica pra gente também o que é um contrato de credenciamento. Vamos começar por contratos. Nossa, isso vai dar pano para manga. O que acontece é o seguinte: nessa lei 9656 que criou os planos de saúde, ela regulamentou também os contratos, como devem ser esses contratos. Esses contratos servem para defender, também como é missão da ANS, o beneficiário, quem compra o plano de saúde. Então, o contrato entre o prestador e a operadora, ele tem a finalidade de proteger a prestação de serviços da operadora. Quando a ANS foi criada, em 2000, 6 meses depois, a diretoria colegiada da ANS emitiu uma norma, chama RN 85, que precificava o valor dos planos, dos planos vendidos. Não vamos esquecer que existe plano médico e plano odontológico. São só esses dois tipos de plano, depois segmento.
Os planos odontológicos, desde que a ANS foi criada, não tem controle de preço. Essa RN 85, que obriga as operadoras, quando forem vender os planos, de justificar por um cálculo atuarial qual que é o preço que vai ser oferecido ao beneficiário para poder realizar o contrato, a odontologia nunca teve essa precificação. Então, o que nós temos hoje, depois de 20 anos de ANS, é que o mercado estabeleceu que o ticket médio é esse. A ANS não regulamentou a odontologia como regulamenta os planos médicos. Então, voltando ao assunto desse contrato, quando a operadora vai registrar-se na ANS e resolve assim, eu vou operar em Minas Gerais, vou vender planos em Minas Gerais. Então, a operadora tem que demonstrar para a ANS que ela tem uma rede credenciada, capaz de atender esse grupo de beneficiários que ela entende que vai atender, e tem que apresentar também esse modelo de contrato para a ANS, não para o Conselho Regional. O contrato entre as partes, ele segue a teoria geral dos contratos. A ANS não regula o que um prestador e uma operadora assinam de contrato. A lei, a 9656, ela define o que deve ter no contrato, mas quem assina, o prestador que assina um contrato com a operadora, ele assina por livre e espontânea vontade. Ele leu o contrato e aceita essas regras que estão no contrato. Nessa lei, com a evolução da ANS, em 2014, diante dos problemas que estavam ocorrendo, quer dizer, há 5, 6 anos atrás, o governo, o Congresso publicou uma lei, a 13.003, que regulamentou, normatizou os contratos em relação a reajuste e em relação a descredenciamento, também para evitar, defendendo o beneficiário. Vamos a outra pergunta, senão vou ficar só eu falando aqui, né? Vamos e as normativas que regulam esse contrato? Quais são as normativas aí? Eu esperava hoje trazer novidade para nós aqui, porque anteontem foi votada pela diretoria colegiada da ANS uma atualização da RN 363, que é a principal normativa dos contratos entre prestadores e operadores. A CATEC, que é uma Câmara Técnica que foi definida em 2018, ela começou a trabalhar em 2018, começou até induzida pelo Ministério Público, por causa dos problemas entre os prestadores e operadoras. Várias reuniões ocorreram de 2018 até agora 2020, e nós tínhamos conseguido, enquanto sistema conselho, negociar várias alterações que seriam que melhorariam o cenário do prestador no ambiente da odontologia suplementar. Mas só que, para surpresa, essa nova resolução ela foi rejeitada por pressão e por lobby das operadoras. Os problemas que nós temos no contrato hoje, os contratos são leoninos, são contratos de adesão, em que a operadora descredencia no relacionamento. Se ela não gosta do relacionamento e falar gostar do relacionamento, se ela não entende como interessante o relacionamento, ela descredencia o prestador facilmente. Por quê? A ANS, a gente não tinha informações que nos permitisse ter uma estratégia, fazer a gestão da rede credenciada. A ANS, ela não fornecia isso. A partir de 2016, que ela começou a soltar no portal da transparência dela dados
que compilados nos passam mais informações a respeito do mercado da odontologia suplementar. Nós estamos desenvolvendo agora, nós conseguimos alguns dados no DataSUS, que vai nos permitir agora criar um mapa aqui em Minas Gerais de todos os prestadores que atendem na saúde, na odontologia suplementar. Nós conseguimos ter acesso às planilhas que as operadoras entregam para o MS com a dimensão da rede. Os tipos de contrato, não os contratos em si, mas se o contrato é para emergência, quando começou esse vínculo contratual, quando se terminou, quais operadoras que esse prestador atende. Isso vai nos permitir estudar melhor com essas informações, criar indicadores que nos direcionem para entender qual que é a lógica da operadora na hora dela oferecer um contrato para o prestador. Hoje os prestadores são reféns das operadoras. A gente sabe que o mercado está muito... a relação, tem muito prestador para pouco operador. O mercado não está bom. E nós temos que encontrar uma forma de fornecer aos colegas, através do conselho, mais informações que eles entendam o mercado que eles estão entrando e tenham a opção de negociar com as operadoras. Sim. O Código de Ética da Odontologia, ele preconiza que as operadoras que atuam no Estado precisam de registrar-se. A ANS não exige isso. Então, nós estamos numa batalha para forçar essas operadoras a se inscreverem no Conselho, para permitir que a gente tenha acesso ao responsável técnico, né? Porque o responsável técnico, toda operadora tem que ter um colega, um colega cirurgião dentista, responsável pela operadora, e ele é responsável pelo contrato. Então, para a gente poder acionar a operadora, ela tem que estar registrada. Nós conseguimos essa primeira versão agora, trabalhando com os dados, só para você ter ideia, uma planilha que nós conseguimos no INSS tem 1 milhão de linhas, com todos os prestadores e as operadoras, o endereço, CEP, contrato. Todas as informações necessárias, né, doutor? Então, nós estamos começando a trabalhar em cima dessas planilhas que são fornecidas, para a gente conseguir até autuar essas operadoras, para poder obrigá-las a fazer essa inscrição, tanto dela como responsável técnico, para a gente ter capacidade de interferir no relacionamento para uma boa relação, para uma boa prestação de serviço. É o que eu vou perguntar ao senhor nesse momento. A sua avaliação sobre a relação entre prestador e operadora evoluiu? Olha, eu esperava ter essa notícia boa com essa nova resolução, mas pelas informações que nós estamos conseguindo, pelo trabalho lá também da Comissão do Federal, pelo trabalho das comissões estaduais, a gente conversa muito, nos reunimos muito, pela também decisão do Supremo Federal de acabar com a CLHPO, ela não serve para a odontologia suplementar. Foi uma briga que nós compramos, as entidades de odontologia, desde 2009 até agora 2019, quando, infelizmente, ela não pode ser utilizada, porque seria um alento, né? Porque os valores da tabela são bons para os prestadores, mas o Supremo, o CAD, todos os órgãos que regulam o mercado, regulam a concorrência, falaram que não pode usar essa tabela. Até um dos motivos que foi rejeitada essa atualização da RN, da contratualização entre prestadores e operadores, foi justamente 2 motivos. Primeiro, a gente tinha conseguido
incluir o código de ética nos contratos, então as operadoras teriam que se inscrever nos regionais. Nós estávamos criando um mecanismo de reclamação direto da ANS com o sistema conselho entre prestadores e operadoras. Então haveria um fluxo que permitiria uma resposta mais rápida para o prestador e também para a operadora. E quando não passou, mas voltando ao... Eu me perdi aqui, me ajuda aqui que eu estava falando aqui, que eu fiquei com tanta raiva quando esse trem não passou. A evolução, como que o senhor avalia essa evolução entre prestador e operadora? Tá certo. Então, se a gente incomodou tanto de ter uma RN rejeitada pela diretoria colegiada, é porque nós estamos incomodando. E nós estamos discutindo, eu posso falar isso pelo sistema conselhos regionais e o Conselho Federal, nós estamos discutindo estratégias, e quando eu falo estratégia, às vezes é um conselho regional que vai fazer, um estado vai fazer uma coisa, outro estado vai fazer outra coisa, mas há um entendimento nacional de estratégias de ataque a essa situação. Né? Existe autonomia entre os regionais, mas autonomia de ação. Mas quando a de trabalho, o sistema conselho está unido em cima disso. Né? Certo. Então, eu acho não, tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Que uma hora nós estamos aqui, eu não vou adiantar qual é a nossa estratégia aqui de Minas Gerais que nós estamos fazendo, mas eu posso adiantar que nós estamos colhendo muitas informações que vai nos permitir uma estratégia mais robusta para enfrentar as operadoras, principalmente o segmento da odontologia de grupo, que são as operadoras maiores, que tem 80% do mercado. Nós temos uma estratégia para atuar. Pois não. A doutora Fernanda e o doutor Marcos aqui estão até ressaltando que os médicos possuem tabela que assegura a negociação e que tem valores fixos. Se chama CBHPM. Só que essa tabela não é contrato entre o médico e o hospital. Né? Existe também uma tabela de medicamentos. Só que pela rejeição da nova RN, a ANS vai ter que proibir qualquer tipo de tabela. Pelo menos o que está descrito na reunião no áudio e vídeo, na transmissão. As reuniões agora são virtuais, elas são gravadas e disponibilizadas. Pelo que eu assisti da reunião colegiada, o CAD foi bem específico. O CAD é vinculado ao Ministério da Economia. Ele proibiu, além da tabela, valores de referência. Até o S, a unidade de serviço, que tem todos os contratos da odontologia, segundo a reunião de diretoria colegiada, está proibido. Vai existir um prazo para ser adequado isso, se ano que vem ou no reajuste do contrato, mas o próximo contrato que for na atualização do contrato, quer dizer, na renovação do contrato, no reajuste do contrato, o valor que vai ser negociado não pode ser mais em US, unidade de serviço. Vai ter que ser valor em real. E segundo, a CBHPN ela é completamente diferente da CBHPO. E volto a falar, ela é entre hospital, que é um prestador, e médico, que é outro prestador. Não é entre uma operadora. A operadora, no contrato que ela tem com o hospital, ela pode até falar que vai pagar a CBHPN. Mas a relação CBHPN é entre hospital e médico. Certo. E vamos falar agora um pouquinho sobre custos. Como medir a mudança dos custos com a pandemia? Eu estou vendo o pessoal falar aqui, deixa eu explicar, custos e pandemia, né? Eu vou falar de duas coisas. Primeiro, da composição dos custos. O problema da CBHPO foi isso, a CBHPO não era custo mais honorário. A CBHPM, ela separa custo de honorário. A CBHPO não. Segundo,
custo de procedimento, que nós estamos negociando, isso continua, só que está paralisado por causa da pandemia, existe um grupo técnico de remuneração na ANS. Por exemplo, se já estivesse, se as operadoras já estivessem utilizando um modelo de remuneração que chama Capitation, que é esse Capitation, ele compartilha o risco entre o prestador e a operadora. No caso do procedimento FIFA-CEF que tem hoje, o risco é todo operadora. Quando tem um Capitation, o risco é dividido entre a operadora e o prestador. E o prestador, por causa disso, ele recebe um valor fixo, mensal. Certo. Então, se, por exemplo, na pandemia, se existisse um contrato de Capitation entre prestador e operadora, esse contrato ele é anual, por exemplo, anual. São 12 meses de contrato. Esses 12 meses, independente de atendimento ou não, o prestador receberia uma parcela fixa. Então, se algum prestador tivesse um contrato de Capitation, eu estaria assegurado que, mesmo sem atender, ele estaria recebendo da operadora. Por contrato. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando lá na ANS. Segundo, pois não. Não, pode continuar, dá continuidade. Segundo que nós estamos trabalhando na ANS, que estava na CATEC, né, também, mas vai ficar só no grupo de remuneração, era não um custo, mas uma planilha que definisse como seria a boa prática do procedimento. Então, ela não teria preço de material, não teria preço de aluguel, não teria salário ou honorário do prestador. Ela teria uma planilha que seria preenchida pelo prestador, é uma planilha de Excel, faria o cálculo. Nós transformaríamos todos os custos. Quando você vai levantar custo, tem custo direto, indireto, custo variável, custo fixo variável, custo variável fixo. São várias definições de custo que nós temos. Nessa planilha, nós transformaríamos todos os custos em custos diretos. Então, por exemplo, quando você fosse entrar no consultório e tivesse que pisar no tapete com o hipoclorito ou com o Propep, ele pisar e já entrar no consultório, na clínica, para ser atendido, essa pisada que ele ia dar lá, ou esse equipamento que está ali de proteção, já entraria no custo do procedimento. Se tivesse que lavar a mão ou usar o álcool em gel na entrada, ou fornecer máscara, tudo isso ele é ligado, o custo dele, por exemplo, se 50 páginas de Propes custa R$10, dividido por 50 vai dar 20 centavos. Esses 20 centavos já estão anexados ao custo do procedimento, da despesa que o dentista teve para poder adquirir esse equipamento. Então, quer dizer, o custo do procedimento não envolve só o que está dentro da boca do paciente, envolve todo o processo de atendimento dele. Inclusive, despesa com salário de secretária, que também mudou, porque agora nós temos que pagar adicional de insalubridade de 40% para a secretária, por causa do risco dela. Então, essa planilha, cada um vai ter a sua. Se você tem um consultório, 2 consultórios, um consultório, uma secretária, um atendente, ou 2 atendentes, é possível com essa planilha que você preenche essa planilha, coloque os seus custos, o quanto você paga de salário, o quanto você paga no material que você está adquirindo, o quanto você paga de aluguel. Então você vai ter noção, vai ter informação para poder negociar com a operadora. E essa tabela sem os valores, aí seria a ANS preconizaria para ser usada na relação contratual. Certo. Então nós teríamos um custo mínimo de boas práticas, baseado em evidência científica. E entendeu? o que o senhor vê aí sobre o que o conselho pode estar fazendo para mitigar, né, esse problema todo aí? O que o senhor fala para a gente? Como analisa? Desde que esse problema que nós estamos mitigando é o da pandemia, né? Enquanto nós estamos na pandemia e não voltamos plenamente. Justamente. Em 26 de março, o Conselho Federal oficiou
a ANS, como todos devem saber, solicitando, primeiro, que ou que a operadora ou fornecesse o EPI necessário para o atendimento, ou que incluísse nos valores que ela paga ao prestador o gasto que ele teria, a despesa que ele teria com esse EPI, ou que ele criasse via e-mail, Teams, Google Meeting, qualquer uma dessas aí, que colocasse as operadoras, os representantes das operadoras e os representantes dos prestadores para negociar isso. Então, o que aconteceu? Nesse período já ocorreram 2 reuniões da Câmara de Saúde Suplementar extraordinárias para tratar do assunto prestadores, operadores. Os médicos têm um problema maior ainda por causa de hospitais, fila única, mas tratou da odontologia também. E tivemos uma reunião do Conselho dos Prestadores da CATEC para discutir isso. O que acontece? Esse aditivo contratual que deveria ocorrer entre os prestadores e operadores, a ANS falou que não pode entrar nesse assunto. Ela não entra na relação contratual. E isso seria uma discussão, né? Judicialmente, um prestador pode alegar que o contrato perdeu o valor dele por causa da pandemia, né? Existem regras jurídicas, há essa possibilidade. Nós, o Sistema Conselho, quis negociar baseado nessa questão jurídica da renegociação contratual por causa da pandemia. Mas a ANS não aceitou. Então, se prestadores, se não, sentidos exatos, se tiver condição de entrar contra as operadoras para poder haver essa renovação contratual baseada na pandemia, a chance dele ter sucesso é enorme. O problema é que na relação contratual a ANS não pode, diz a ANS que não pode entrar. Segundo, depois disso tudo aí, e como nós vimos que o lobby é muito grande das operadoras, porque o Sinog, que representa as operadoras, na reunião, a advogada do Sinog falou que algumas operadoras estavam entregando EPI ou estavam, isso é para urgência, né? Porque o eletivo não está liberado ainda, não estava liberado, agora está começando a liberar, hoje eu vi que liberou em Pernambuco. Ou elas estavam, outras operadoras estavam aumentando o valor do procedimento. O que ela fez foi uma jogada política. O que nós pedimos, ela falou que na reunião, falou, não, nós estamos fazendo isso. Ela não falou qual, nem como, né? Mas numa reunião. A pandemia nos está tirando muita capacidade de articular. Nessas reuniões, cada um tem 4 minutos para falar e praticamente não tem réplica nem tréplica. Então, cada um fala e depois, depois a diretoria colegiada senta e decide. Mas o que eu posso falar é que todos os prestadores, João Dentista, falando de médico, falando de fisioterapeuta, de enfermeiro, de terapeuta ocupacional, todos estão começou a falhar um pouquinho aqui, doutor Clésio. Melhorou agora? Voltou? Agora voltou. Vamos esperar que voltou? Então, todas as profissões ligadas à saúde suplementar, elas estão sofrendo. Não é só a odontologia, mas isso não quer dizer que justifique. Mas ninguém está conseguindo. A odontologia é uma delas que está passando por essa dificuldade. Uma delas. Sim. Né? É impressionante a enfermagem, que cada reunião. Sim, doutor. E cada reunião, o presidente do representante lá do COFEM falava, Clésio, agora. Está me ouvindo? Oi. Isso. Estou perfeitamente, está ótimo. Aqui a enfermagem avisando. Na primeira reunião era 25, na segunda 80, na última agora já são 200 profissionais que morreram de Covid. Está ouvindo? Estou ouvindo aqui também, sim. Porque não está havendo distribuição correta de EPI para os prestadores. Essa cobrança não está sendo só da odontologia. O mundo está cão.
mundo cão. Tá complicado. Certo. A sua imagem travou, mas eu estou te A escutando. Denise, nós temos até aqui, né, alguns relatos aqui, a Denise Cavalcante está aqui falando Do Rio de que Janeiro, sim. quando as operadoras de planos odontológicos irão pagar os EPIs e os custos do novo protocolo de biossegurança, né? Tem aqui também um de Sergipe, ele está falando aqui que fizemos um estudo sobre custos GPIs para o atual momento. Lá eles já fizeram esse custo, né? É o GPIs. Erickson que falou isso ou não? É de É, Sergipe? isso, Sergipe. Sim. É o Pois é, o problema Erickson, dos de custos. Sergipe. É o Erickson, sim. Ele é da comissão de convênios lá. Um abraço para você, Erickson. Aham. Grande amigo. Esses custos dos procedimentos, daqui também, na nossa comissão aqui, conversando, nós temos que ver se esse custo, se esses equipamentos, eles são avalizados pela Anvisa, se são certificados pela Anvisa. Porque o que está acontecendo, que eu estou vendo, é o pessoal está começando a usar capa de guarda-chuva, que tem um custo menor que o avental de TNT. Uhum. Coloca o avental, mas coloca uma capa de guarda-chuva, que essa capa de guarda-chuva dá para poder fazer a asepsia dela entre um paciente e outro. Isso aí diminui o custo. Mas na hora que nós fizermos real, nós não podemos utilizar isso que a gente faz no dia a dia, que não está no protocolo da Anvisa. O Erickson falou lá que está seguindo o protocolo. Vai ficar caro isso aí. Né? Esse pessoal que está utilizando a capa custa R$ 2,50 a capa. E cada avental está saindo a 16, 17, 20, 25 reais, Sim. dependendo do fornecedor. Aham. Então, o custo é 10 vezes menor. Isso. Então, o que eu sugiro que a gente compartilhe dentro do sistema, dentro das comissões estaduais, para a gente poder, até a ideia nossa da Catecútis aqui, de chamar o presidente Rafael, ele abriu essa possibilidade de a gente chamar colegas de fora, agora, aí sim usando as reuniões virtuais, a participação virtual, por causa do custo, né? Para a gente trocar essas ideias. Nós, aqui em Minas Gerais, nós vamos procurar no Brasil inteiro aqui ideias para a gente poder chegar nesses custos aí, realmente. Até porque o Brasil é muito grande, realidades diferentes. A realidade em cada Nordeste região, estado, é diferente, né? do Sul sim. Justo. Então nós temos que criar uma tabela que assimile essas diferenças. Cada um adapte a sua realidade. Essa tabela não, planilha. Sim. Justamente. Com certeza. Né? E aqui tem o doutor Marcos Henrique, que está querendo saber, ele entrou, acho, por agora, por que a CBHPO não foi aceita? Segundo o CAD, né, o CAD disse que a CBHPO é anticoncorrencial porque ela não permite negociação, é um valor, é uma tabela de referência. Como eu disse, ela não serve para nos suplementar. Um contrato entre as partes, você não pode colocar um valor, até por causa dessa diferença que nós estamos falando. O norte, o nordeste é diferente do sul. Nós estamos aqui no meio do caminho, que a gente pega um pouquinho de cada um. Mas os custos são diferentes, as realidades são diferentes. Então tem que haver concorrência. A gente não é contra a concorrência. A gente quer a boa prática. O problema é que hoje as operadoras, pelo mercado, pela a demanda de prestadores